Nossos vídeos têm caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. Existem nomes e homens que foram tão cruéis que carregam em si próprio o atributo da destruição e da tragédia, e certamente Osama Bin Laden é um deles. E hoje eu vou te contar todos os crimes bárbaros que ele cometeu, entre eles um que deixou mais de 5.000 feridos e mais de 300 mortos de uma única vez. Mas para isso eu preciso que tu ative o sininho de todas as notificações, deixa teu like e compartilha esse vídeo com um amigo. Pessoal, a gente precisa voltar para o mês de setembro do ano de 98, pois é ali que o mundo conheceria o Osama Bin Laden como o grande rival norte-americano. Isso porque antes ele era aliado, lutando contra as tropas soviéticas que invadiam o Afeganistão e ameaçavam o Oriente Médio. Mas a partir do momento que ele viu os Estados Unidos montar bases norte-americanas em seu próprio território, ele se revoltou contra o país e começou a atacá-lo. E alguns golpes foram bem duros, como o desse dia 8 de setembro de 98. Ele simplesmente instalou carros-bombas em duas regiões, uma no Quênia e outra na Tanzânia. Regiões bem específicas onde tinham embaixadas norte-americanas. E lá matou mais de 300 pessoas e deixou mais de 5.000 feridas. Um golpe duro no coração dos Estados Unidos e fazendo ele se tornar o homem mais procurado do mundo. Não satisfeito, Osama queria ferir mais ainda os Estados Unidos. Então em 2000, ele foi ao porto de Iêmen e lá atacou um navio militar norte-americano onde mais de 17 marinheiros foram mortos. Isso tudo deixou o país em estado de alerta, que começou a caçá-lo, tornando ele um dos homens mais procurados da história. E para finalizar os crimes de Bin Laden de uma forma bastante cruel, ele arquiteta um dos maiores planos de destruição em massa, que foi o ataque ao World Trade Center, o 11 de setembro, quando utilizando aviões norte-americanos ele atingiu o coração do país, deixando a nação inteira em choque e fazendo com que essa explosão ecoe até hoje. Existem teorias da conspiração que afirmam que, na verdade, Bin Laden não foi o arquiteto do World Trade Center, foi o próprio Estados Unidos para justificar uma caça a Osama Bin Laden. O que, na verdade, não é bem assim. Você pode assistir o documentário chamado Faraday, que ele explica muito bem, detalhadamente, o minuto do minuto, no que aconteceu no 11 de setembro. Bin Laden atacou em 98 as duas embaixadas do Quênia e na Tanzânia. Depois, em 2000, atacou o navio militar norte-americano no porto de Iêmen. E, para finalizar a carreira dele de ataques sucessivos aos Estados Unidos, ele atacou o World Trade Center. Isso tudo fez ele se tornar o homem mais procurado do mundo e trazer tanta alegria à nação norte-americana no dia em que ele morreu. O soldado, inclusive, do Navy SEAL que atirou nele conta com muita felicidade que explodiu a cabeça do Osama Bin Laden. Até hoje, aqueles sons dos impactos das bombas ecoam nas mentes de cada norte-americano, seja aqueles que estavam na embaixada ou cidadãos de bens que estavam no World Trade Center. Osama Bin Laden certamente é um nome que carrega todos os atributos possíveis e existentes de tragédia e destruição. E a humanidade deve lutar para que nunca mais homens como ele surjam e possam ter poder e autoridade.